Pessoal, então, eu só parei de falar, eu esqueci de falar da cascata no vídeo anterior. Então, ó, é a cascata das pressões espaciais de oxigênio. Interessante, porque aqui, ó, lembra que a gente falou que lá no atmosférico, antes de entrar pelo nariz, a pressão parcial de O2 é 159, e aí depois ela passa a ser quanto? Ela passa a ser, quando passa pelo ar, pelo nariz, passa a ser 149. Olha só que interessante. Depois ela passa a ser 103. Tranquilo? Vou botar aqui 103. Aonde? No alvéolo, não é isso? Então aqui é o alveolar. Alveolar. A gente já não está botando a medida não, tá? Mas aqui, ó, vamos botar, né? Milímetros para ficar arrumadinho. Milímetros de mercúrio. Gente, que é isso aqui? Não é isso aqui. 140, só recapitulando. Então aqui 159 é no ar atmosférico, né? No ar atmosférico. 149 vai ser quando passar lá no nariz, né? E vai sendo modificado ao longo do enzima respiratório. Aqui, no sangue arterial, gente, que a gente vai ter quanto? 90 lá no sangue arterial vai ter 98. Por quê? Porque vai receber, né? A gente já falou, circulação brônquica, né? Vai ser arterial. Então aí cai um pouquinho, mistura um pouquinho com coisa venosa, porque essa é a circulação venosa brônquica. E aí depois a gente vai ter quanto? 40. Não é isso? Vai chegar a 40 depois, não é isso? Essa pressão parcial não vai chegar lá, não vai fazer a difusão com os tecidos, não é isso? Não vai ser com a pressão venosa de 40. A pressão venosa é quanto? Do oxigênio, né? 40. Então aqui, olha o que vai acontecendo. 159, 149, 103, 98, 40. Né? E aí lá na mitocôndria fica lá com 2, né? A pressão do oxigênio. Tranquilo? Pressão parcial, né? Vai estar lá no nível da mitocôndria 2 milímetros. Então, é a cascata aqui. Tá vendo? Esse 40 aqui, só para eu botar aqui, é venoso. Não é isso? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar sobre o último vídeo, tá? Agora a gente vai abrir um novo. Salvar assim. Bom, vamos abrir aqui já um novo. A gente vai aproveitar aqui e vai abrir um documento aqui. Eu quero falar um pouquinho do efeito Bohr, tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que eu vou pegar esse coisa aqui primeiro, para aqui pra gente discutir. Acho que é esse, gente. Acho que é esse mesmo. Não, efeito Bohr que a gente vai querer discutir. Beleza. Antes de eu discutir o efeito Bohr, só vou dar uma lembrada aqui com a gente aqui, peraí. Vou ter que fazer isso aqui, ó, porque senão não dá. Aí vai novo, que não salva, cola, aqui diminui, que dá para escrever do lado. Ok, vamos lá. Isso aqui que eu desenhei, gente, foi pra gente só lembrar. Vamos botar aqui de novo? O transporte, vou escrever aqui, tá, gente? O transporte de O2, ele se dá através do que? Parte dissolvido, vou botar direito aqui, dissolvido no plasma, não é isso? Mas o que está lá junto com a hemoglobina, que é carregado pela hemoglobina. Né? O da hemoglobina é como? É HB, não é isso, gente? Vezes, ela carrega cada grama 1,34, não é isso? Vezes a saturação, que é a quantidade de hemoglobinas que estão saturadas. Tranquilo? A site de O2. Ok, isso aqui, gente, dá para enxergar aqui? Acho que dá, né? Para não ficar pequeno esse vídeo. Pior que as outras aulas que eu fiz, eu acho que eu fiz pequeno. Tem que botar maior, né? Para enxergar o que eu estou botando aqui. Mas se botar muito grande não vai dar. Vou botar um número maior aqui. Tá aqui. Tá 30 aqui para ver se vai. Dá enter. Vai? Não. Ah, já foi. Já não dá nem para meter. Então, isso aí é a fórmula, não é isso? Então aqui, ó. Essa parte daqui, ok? Ela está sendo representada por essa curva aqui, ó. Essa curva em S. Curva sigmoide, né? Em S. Ela faz um S aqui, ó. Que é a curva da famosa hemoglobina, né? Então, da oxihemoglobina, né? Então, quando eu tenho... Vamos pegar esse aqui é um ponto legal.
quando eu tenho 60, a gente discutiu ali, né? Quando eu tenho 60, eu vou ter uma saturação de 90%. Não é isso? Se a gente pegar aqui, ó, fizer isso aqui, ó, juntar o 90 com o 60, a gente não vai sair tão exato, tá? Porque aqui não dá pra... A coordenação aqui não é muito boa, não. Aqui. Pronto. Vamos botar aqui primeiro, né? Aqui. Vai dar mais ou menos isso aqui, né? Aqui. É porque eu comecei errado ali também, ó, dos 60, gente, ó. Aqui, vamos pegar certinho aqui, certinho. 60. Era para ficar mais ou menos aqui, né? Porque também como eu recortei a figura, ela sai um pouco de, né? Mas 60, PO2 60 equivale a uma saturação de 90. Lembra que a gente acabou, vamos fazer juntar cor? A gente acabou de ver ali, ó. Quando for 40, vai ser uma saturação de quanto? De 70. Olha lá o que a gente fez agora, que aqui sai certinho. Vai ser de 70, olha lá, tá vendo? Lembra que a gente fez no vídeo anterior? Olha lá, 70. Não vai sair tão perfeito, tá, gente? Qual foi o outro valor que a gente trabalhou? 100, né? 103, 98. Vai dar ali mais ou menos, ó, uma saturação de... Deixa eu subir aqui a página. Não dá para subir, não. Não, eu cortou o desenho. Mas aqui, ó, vamos continuar aqui o desenho. Cadê, gente? Aqui. Vamos botar aqui, tá? Vai dar mais ou menos ali de 97, tá? A saturação. Deixa eu fazer aqui o desenho para acabar isso aqui. Peraí. Vai ter mais ou menos ali 97, tá certo? Então aqui a gente viu aqui. Então isso aqui, ó, vamos botar aqui. Aqui, né, a pressão parcial de O2 venosa, né? Acima de 60 são as arteriais, né, que a gente tem. Aqui são a venosa, que tem maior quantidade de CO2 em relação ao O2, né? Tem menos oxigênio. Então essa é a curva, tá? De coisa. E aí vem a pergunta aqui pra gente. Tiago, tá, e esse dissolvido no plasma? A gente já conversou sobre isso. Ele é muito insignificante, tá certo, gente? Ele é muito insignificante. Interessante que a gente pode até desenhar ela aqui. Esse seria mais ou menos assim, ó, a curva. Muito insignificante. Ó, peraí, eu não vou conseguir, gente, fazer muito certinho. Mas é assim, é mais ou menos assim, ó. Ele ficaria mais ou menos aqui. Aqui assim, ó. Certo? Então, esse daqui, ó, seria o quê? Se a gente fosse colocar aqui, fazer um desenhozinho. O dissolvido no plasma, tá certo? Então, com essa dissociação, é porque a gente só viu aqui o que? A dissociação, né, pela hemoglobina com o oxigênio, né? A associação dela aí, tá? Mas aí também tem aqui, o dissolvido no plasma, seria essa linha aqui, passa aqui, tá certo? Só que aí, o que eu quero conversar aqui nessa aula? A gente quer falar um pouco do efeito Bohr, certo? Isso aqui que nós estamos vendo é em condições de um pH de 7,39, tá certo? Vamos abrir aqui outra figura, uma nova figura. Aqui vamos salvar. Vamos botar aqui, vamos botar 1. Vamos abrir aqui a outra, que eu quero discutir isso com você. Deixa eu ver se é esse desenho que eu quero pegar. Eu acho que é esse daqui. Pronto, esse desenho mesmo. Olha só. Deixa eu copiar a imagem, né? Porque recorta, abrir novo. Aqui não salva, aqui salva, agora diminui para a gente poder discutir aqui. Olha só, gente. Vamos agora associar o que acontece, né, com esse quadro aqui agora. Olha só. Esse ponto aqui, que a gente está vendo, cadê o meu desenho aqui que eu vou pegar? Esse ponto A aqui, ó. O que é esse ponto A? Esse ponto A aqui é quando eu tenho um sangue arterial. Eu tenho uma pressão de O2 parcial alta, né, que está mais ou menos aqui, se a gente for puxar aqui de 100. Né, se a gente for pegar aqui no desenho, vou puxar aqui uma seta, mais ou menos aqui, esse ponto A vai dar mais ou menos ali em 100, tá certo? Mais ou menos em 100. E vai estar saturando ali mais ou menos 97, tá? Tá meio desproporcional aqui por causa do desenho. Então aqui é um que? É arterial. É isso? Então vamos botar aqui, é o arterial. Lembra que no desenho a gente botou que era 98?
né, que vai chegar ali no, aqui é no sangue arterial, não é isso? Então vai chegar ali 100. A gente viu agora, né? Só que a gente não viu como 100, não. A gente viu como 98, né? Mas é equivalente. Mas vamos lá. Esse ponto B, que eu vou desenhar aqui agora, com outra cor, vamos botar aqui. Esse ponto V é o venoso. Então, o sangue venoso. E ela vai estar de quanto? Vai estar de, que a gente viu já também no outro vídeo, vai estar de 40. Então, bota aqui. Então, a PO2, vai estar com a PO2 venosa, no caso, né? Venosa de O2 de 40. V minúsculo, né? O2 de 40. Beleza? 40 milímetros de mercúrio. É a pressão parcial do O2. Por que tem essa diferença? Então ele vai chegar, ele vai sair com a pressão venosa de oxigênio. Por quê? Porque ele entregou para os tecidos, né? Porque aqui nós temos o quê? Nós temos as células aqui no meio disso aqui, né? Vamos desenhar aqui, bolinha aqui, botar umas bolinhas aqui. Então aqui eu tenho as células. É isso? Eu tenho umas células aqui que fez o quê? Veio para cá o oxigênio, né? Ela está consumindo, né? Por isso que a pressão de oxigênio lá no sangue venoso vai estar, na parte venosa vai estar menor, né? 40. Caiu, porque entregou para os tecidos. Tá certo? E aí, olha só, tem uma leve queda. O que a gente quer discutir aqui é o seguinte, é sobre o pH, tá? No PO de 100 ali, pressão parcial, a gente vai ter um pH mais ou menos aqui, vamos botar aqui, ó, de... Tá no desenho mesmo, tá, gente? Mas eu só vou reescrever aqui. De 7,40. Olha o que acontece. pH é o P minúsculo, né, com H maiúsculo, de 7,40. Ele é o que, então? É um pH mais o que? Mais, se a gente for falar básico, né? Mais alcalino. Alcalino básico. O pH alcalino básico, ele faz o quê? Ele faz, deixa eu botar esse tipo para cá. Aumenta, cadê, gente? Aqui. Não cai não? Aqui. Aí. Aumenta a afinidade da hemoglobina pelo O2. É isso? Vai aumentar. E nesse momento eu preciso de um meio de pH mais alcalino, mais básico, porque eu preciso aumentar. Isso favorece o quê? Lá no pulmão, para ter essa afinidade, né? Isso que a gente está discutindo, gente, tem um nomezinho, tá? É o efeito Bohr. Eu vou escrever aqui, ó. O nome disso é efeito Bohr. O efeito Bohr nada mais, nada menos que é o efeito do pH. Certo, gente? O efeito do pH nessa combinação da hemoglobina com o oxigênio. Então, lá no arterial, eu vou ter um pH mais alcalino. Olha só, no meio onde eu tenho músculo, eu até botei um post em que diz o seguinte, para a gente lembrar, que o músculo ativo, ele tem o quê? Ele tem um pH mais baixo, mais ácido. Então, aqui eu vou ter uma leve queda quando chegar aqui nessa região, mas que torna ele mais básico, ou torna ele mais ácido, desculpe. De quanto? Ele agora ficou 7,38. Se eu saio, gente, de um pH de 7,38, de 7,40, desculpa, para 7,38, eu tornei ele mais ácido, você concorda? Quando eu torno ele mais ácido, eu então libero oxigênio. E aí favorece então o que? A combinação. Né? Então, lá no capilar, vai ter um momento que o sangue torna-se mais ácido, e com isso o que acontece? Mais ácido. Na verdade, duas coisas vão fazer com que perca essa afinidade do oxigênio para a hemoglobina. A primeira a gente já discutiu, não é isso? Que é o quê? A pressão lá, né? Que vai, quando chegar lá nos tecidos, não vai estar de 40, então o capilar também vai estar de 40. Então isso já favorece o quê? A saída. E o outro fator que também vai favorecer o quê? O pH mais ácido. Também ajuda, tá? Mas lembrar, gente, que o principal é a PO2, tá? A pressão a pressão de oxigênio, a pressão parcial é a principal que vai dissociar a hemoglobina do oxigênio. Mas também estamos discutindo, tá? Esse efeito é um pouco menor, porque o mais importante é o outro, é o do PO2. O efeito Boyle é menor, tá? Ele tem, na verdade, um efeito maior, mas
em casos mais extremos, tá? Tipo exercício, em caso de sepse grave, sepse, aí que mexe muito nessa questão do pH. Tem uma grande queda, né? Então, mas a gente não pode desconsiderar o pH, né? Tem que lembrar que o pH também faz essa dissociação. Então, se ele encontra aqui um meio mais ácido, vai o quê? Vai dissociar a hemoglobina do oxigênio, a hemoglobina dissocia o oxigênio vai para o tecido. Tranquilo? Então, é isso aqui que está querendo mostrar no desenho. No desenho ele fala que 7,40 a gente tem então um desvio mais para a esquerda, né? Desvio assim, ó, o S vai ficando mais para a esquerda. Então ele vai tendo o que? Mais afinidade com o oxigênio pela hemoglobina, tá? E o desvio para a direita ele vai tendo o que? Menos afinidade, né? Então é isso que ele quer dizer aqui nesse desenho, tá certo? E também a gente, aproveitando aqui, a gente só falou do pH, mas a gente também tem que falar do PCO2, tá? O PCO2 também ele favorece a dissociação, né? Então, toda vez que eu tenho um aumento de PCO2, então, nesse meio aqui não vai aumentar, gente? A gente não discutiu ainda PCO2 não, mas vamos já botar aqui a pressão venosa, cadê? Pressão venosa, V minúsculo, de CO2 vai ser maior, vai ser de quanto? Vai ser de 45, não é isso? E aqui em cima, quando eu tenho meio alcalino, mais básico, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um PCO2 de 40, certo? E cadê? PCO2 de 40. Ou seja, o aumento do PCO2 ele faz com que dissocie. Então é outro fator, tá? Então se a gente pudesse descrever aqui quais são os fatores que fazem a dissociação da hemoglobina com oxigênio. Primeiro, a pressão parcial. Então, pressão parcial de oxigênio é o principal, né? O principal. Mas também a gente tem o pH. O efeito do pH, ele faz o efeito Bohr. Não é isso? Faz o efeito Bohr. Tá certo? Tem o pH e tem também o CO2, tá? A pressão do CO2, pressão parcial do CO2. Tá saindo muito ruim, né, gente? Aqui, ó. Dá para entender, né? Que é o CO2, tá certo? São fatores que vão mexer na associação do oxigênio com a hemoglobina para entregar para os tecidos. Por isso que a gente falou lá no postzinho que um músculo que esteja mais ácido, né, que tenha maiores pressões de CO2, né? O que é que ele vai fazer? E também tem a questão da temperatura, tá? Menores temperaturas, maior afinidade. A gente vai ver um próximo desenho aí, tá certo? Aqui, gente, considerando a temperatura constante, tá vendo 38. Aí tem esse desenhozinho aqui. Deixa eu ver. Vamos para o outro aqui. Vamos salvar esse card. Esse aqui, salvar. Número 2 agora. Vamos abrir o próximo agora, o 3. Vamos abrir a próxima figura aqui. Cadê que eu quero mostrar aqui? Eu acho que é essa aqui. Não, essa pode ser essa. Mas essa aqui eu não vou nem precisar copiar, só vou mostrar aqui mesmo. Ó, olha só, quanto. Vamos desenhar aqui? No próprio desenho? Ó. Quanto maior o pH, ou seja, quanto mais ácido, ou quanto mais básico, quanto mais alcalino, maior vai ser a afinidade. Quanto mais ácido, quanto mais baixo esse pH, menor a afinidade. Quer ver uma coisa? Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar uma reta aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma pressão. Cadê a reta aqui? Vamos pegar aqui uma pressão de oxigênio de 45. Vamos botar aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Olha só. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, tá? Não, aqui o problema é que vai ficar em cima. Deixa eu voltar aqui, porque senão vai ficar em cima. Ah, pronto. Aí, aqui, vamos fazer que vai ficar legal agora. Então aqui 40. Vamos botar aqui, gente. 40. Vamos só olhar aqui, ó, para 40. Olha só. Olha como muda a afinidade do oxigênio pela hemoglobina quando eu tenho. Vamos botar de outra cor aqui, né? Quando eu tenho um pH aqui. Esse primeiro aqui, gente, é cor roxa, né? Deixa eu aproximar mais aqui. Aqui, cor roxa. Beleza? Olha só, se eu puxar aqui uma reta, cadê? Vamos botar de roxo também? Aqui. Se eu puxar aqui, ó,
ele vai ter quanto de saturação de hemoglobina saturada? Mais ou menos 60%, não é isso? 60%. Com pH de 7,20. Ou seja, eu tenho mais o que? Dissociação. Porque se eu tenho um pH ácido, o que vai acontecer? A hemoglobina vai dissociar com oxigênio. Então eu vou ter uma menor saturação. Tranquilo? Vamos pegar a cor azul agora. Já se eu tenho um pH de 7,40, que é o pH ali normal, mais ou menos, né? 7,35 a 7,45. Se eu tenho um pH de 7,40, eu vou ter uma saturação mais ou menos de quanto ali? De 75. Saturação de 75. Né? Lembrar, gente, que eu estou falando aqui, a gente está discutindo aqui, gente, com a pressão parcial de oxigênio, gente, de 40, tá certo? Por isso que a saturação é menor, tá? Né? Por isso que a saturação é menor. Está falando sobre. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente está falando. Cadê o desenho aqui? A gente está falando de 40, tá, gente? Então, mas se então eu pego. Se eu aumento esse pH, deixo ele mais básico, ele vai ficar mais saturado, tá bom? E se eu deixar ele com 7,6 de pH, 7,6, vou pegar aqui o roxo, ele vai dar mais ou menos uma saturação. Ó, o desenho tá errado. Vai dar mais ou menos. Cadê a linha reta, gente? Aqui. Vai dar mais ou menos uma saturação de quanto, gente? De 85%. Não é isso? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Vamos fazer aqui um desenho aqui. Ó, cadê? Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Ó, só para a gente botar na cabeça aqui, ó. pH de 7,20. 7,20. Eu encontrei. Gente, opa, que horrível, velho. Aqui, vou montar um zero aqui. Que coisa, hein? De 7,20, mas dá para entender, né? 7,20 eu encontrei uma saturação de 60. Às vezes não pega esse mouse. Aqui, vamos botar aqui 60%. Se eu botar um pH de 7,40, eu vou ter uma saturação, não é isso? De quanto, gente? Nossa, é horrível isso aí. Mais ou menos de 75. 75. Se eu tenho um pH de quanto, gente? De 7,60, tá piorando o número. Tá ficando pior. 7,60. Eu vou ter quanto de saturação ali? O que é a saturação? A combinação, né, da hemoglobina com oxigênio. Então ali ó, vai estar quanto ali, gente? 85. O que ele está querendo mostrar isso aqui, gente? O efeito do quê? Ó, o efeito do pH. O efeito do pH sobre a afinidade. Quanto mais ácido, menor a afinidade, menor a saturação. Ou seja, né? Quanto mais alcalino, mais básico, maior a saturação, maior a afinidade. Isso que quer dizer nisso aqui, tá? Nesse desenho. Vamos abrir o último agora. Vamos salvar isso aqui. Salvar. E vamos abrir outro. O último agora, que é esse aqui que eu quero mostrar. Que é esse aqui, né? Pronto, para acabar aqui. Mesma coisa aqui. Olha só. Só que agora a gente está falando de temperatura. Então a gente falou das três variáveis. A gente falou de PO2, a gente está falando desde o início lá atrás, né? A gente falou primeiro, depois a gente falou do pH, depois a gente falou do que, gente? Do pH. A gente falou. E agora a gente vai falar da temperatura. Acho que faltou algum aqui, daqui a pouco eu lembro. Então, se eu considerar aqui 40, mesma coisa, ó, gente. Com 42 eu vou ter mais ou menos ali de 65. Com 37 eu vou ter mais ou menos 80. Gente, tá sendo errado, tá sendo um desenho errado. Então, vai sair mais ou menos 70, 65. Com 37 vai sair mais ou menos ali 80. Gente, aqui é mais ou menos uma ideia, tá, gente? Que o desenho tá meio... Aqui. E aqui vai ser mais ou menos 85. Então, vamos escrever isso aqui rapidinho? Eu vou escrever agora com esse aqui, vai ser melhor. Então, ó, temperatura de 42 graus Celsius. Bolinha não tem aqui não, desenho da bolinha não. Não tem esse símbolo bolinha não. Mas, gente, vamos ver aqui. Ah, tem a bolinha aí, tá? Então vai ser 42, vai ser quanto a saturação? Vai ser 65. Então, SAT
Né? Aqui tudo é venoso, né, gente? Porque a gente está trabalhando tensão baixa de oxigênio. Então aqui vai ser quanto, gente? 65, que a gente discutir, tá? Se for a temperatura de 37 aqui vai ser quanto, galera? Aqui, 37 vai ser mais ou menos 80. 75, né? Então vai ser um SvO2 de 70. SvO2 de quanto, gente? Que eu falei? 75? Isso, 75. E por fim, se eu tiver ali uma temperatura de 32, eu vou ter um SV2 de quanto, gente? De 85. O que quer dizer isso aqui, gente? É o seguinte. Vou aproximar mais para o pessoal ver aqui. Pronto. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que quanto maior a temperatura, vou botar isso aqui. Quanto maior a temperatura, vamos botar assim. Aqui, cadê? Então, vamos primeiro fazer o círculo aqui, né? Aqui. Quanto maior a temperatura, né? Ou seja, quanto maior a temperatura, né? Menor, quanto maior a temperatura, menor a saturação, tá certo? Aqui, ó. Elas são natureza o quê? Inversamente proporcionais, né? Enquanto uma sobe, a outra desce, né? Então, inversamente proporcionais. Ou seja, no, nas células eu vou ter um ambiente, o que é que vocês acham? Temperatura alta ou baixa? Temperatura alta, né? Porque metabolismo ali funcionando, né? Fornecendo ATP, fornecendo energia ali nas células trabalhando, metabólicos, são tecidos metabolicamente ativos. Então eu vou ter então, quando ele chegar ali perto das células, eu vou ter que um ambiente mais com maior temperatura. Então aí vai entregar, porque eu preciso disso. Então vai ter esse efeito da temperatura entregando lá para os entregou lá para os tecidos, né, para as células, né, esse oxigênio. Por isso que a saturação venosa cai lá, né, depois cai. Tranquilo? Por causa esse efeito inverso. Eu acho, gente, que era só isso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu queria discutir com vocês. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se tem mais algum. Era só isso mesmo. Né? Esse aqui foi o primeiro que nós discutimos hoje, né? Que quanto mais alto. Cadê o. Aqui o menos. Quanto maior a PO2, maior a saturação. Esse é o principal efeito, tranquilo? É isso aqui. Isso a gente tem que lembrar, gente, botar na cabeça da gente, tá? Isso aqui, ó. Que o principal, ó, principal determinante. Vou até botar maior isso aqui. Deixa eu ver se dá para botar maior. Aqui, ó. Principal determinante da afinidade ou dissociação, né? Ou dissociação, porque dissociação é a PO2, né? É a principal, gente, tá? Secundariamente vem os outros, tá? O pH, e aí a gente vai chamar de efeito Bohr. Efeito Bohr. E é importantíssimo esse efeito Bohr, beleza? Porque o efeito Bohr, olha só. Lá no alvéolo capilar, lá eu preciso de o quê? Eu preciso de afinidade da hemoglobina com oxigênio. Então eu preciso que o pH seja mais básico. Tranquilo? Nesse momento. Para quê? Para que o oxigênio saia do alvéolo e vá para o capilar. Então por isso que eu preciso desse pH mais básico. Já nos tecidos, inverte. O pH ele torna-se mais ácido. E eu preciso que esse meio seja mais ácido. Para quê? Para que então haja o quê? Uma dissociação do oxigênio com a hemoglobina e esse oxigênio seja ofertado para os tecidos, para as células. Isso é o efeito Bohr, tá, gente? O efeito Bohr é isso aí. As alterações do pH influenciam na dissociação da hemoglobina com oxigênio. O efeito Bohr é isso aí, tranquilo? E aí eu tenho também a temperatura. Esses são os principais, tá? Que a gente discutiu hoje. Temperatura e qual foi o outro, gente, que a gente falou? E o pH, né? A gente já falou. Foram esses aí, né, que nós conversamos. Temperatura, o pH, tranquilo? Então era isso por hoje, tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite aí. Vou parar o compartilhamento. Valeu.